Boa noite. Então, nós estamos agora no terceiro encontro da série Machal, entre o bem e o mal. A gente já viu alguns encontros, já tivemos dois, e no primeiro deles, a gente viu que o primeiro passo em direção à sabedoria é uma aproximação reverente de Deus. E é impossível ser sábio à parte de Deus. Bom, depois a gente percebeu no encontro passado de que há uma honra reservada para aqueles que aceitam o chamado da sabedoria e, por outro lado, a gente tem vergonha que está direcionada para aqueles que seguem na senda dos ímpios. Bom, quem quiser conferir os episódios anteriores pode checar os podcasts no nosso site, enote.org.br. O nosso objetivo nessa série é a gente descobrir junto, a partir do livro de Provérbios, como que a gente vai fazer as melhores escolhas da nossa vida, as melhores escolhas entre o bem e o mal. Certa vez, quando eu morava em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, aconteceu um negócio curioso. Um vizinho juntou algumas coisas para colocar fogo, Só que era perto de um canavial. Então, você pode imaginar algumas coisas que aconteceram a partir daí. Era período de seca, ele juntou algumas coisas para colocar fogo, rapidinho aquele fogo saiu do controle, se alastrou, a gente começou a ouvir alguns estalos lá dentro de casa, não era muito longe onde ele estava colocando fogo. Quando a gente chegou na janela para ver, o fogo estava chegando perto das casas. Não tinha uma brigada próxima de incêndio ali naquela região. É uma cidade muito pequena, Engenheiro Coelho, então as brigadas de incêndio ficam bem longe, a gente ia ter que resolver aquilo ali rápido nós mesmos, rapidinho começou a juntar bastante gente, e aquele descuido ali, com o fogo do rapaz, quase colocou fogo no canavial inteiro, quase colocou fogo na vizinhança, quase colocou fogo lá em casa, e inclusive na casa dele, era a região que estava mais próxima do foco de incêndio ali. Bom, a gente ouve dos nossos pais, desde criança, que brincar com fogo pode ser uma questão de vida e morte, E hoje a gente vai ver como é que isso é apresentado aqui no texto bíblico, especialmente por Salomão no livro de Provérbios. A gente vai tentar perceber se a gente está ou não brincando com fogo, porque o objetivo é a gente visar evitar danos por queimaduras, Então, brincando com fogo não é alternativa. O pai, ele começa a exortar o filho, esse é o discurso de Salomão, E olha a seriedade do apelo que ele faz para o seu filho. Ele diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Repara que ouvir desembaraça o caminho. Repara que aceitar evita tropeços. Aliás, ele usa vários verbos para dizer ouvir, aceitar, reter, guardar as palavras do Pai. Isso, na verdade, no fim das contas, vai multiplicar os anos. Porque a palavra do Pai é a própria vida. Quando, de fato, a gente aprende alguma coisa? A gente vai para a escola desde pequeno. A gente começa a ter essas experiências de ensino. Mas quando que a gente aprende de fato? Bom, normalmente os pedagogos vão dizer que a gente aprende primeiro quando a gente valoriza o que a gente vai ouvir. Esse é um primeiro passo. Quando a gente chega em algum contexto, em algum local, onde a gente vai ouvir determinadas informações e a gente a priori não valoriza aquilo, dificilmente a gente vai reter aquele ensino. A gente vai desprezá-lo, a gente provavelmente não vai prestar atenção naquilo. E depois de valorizar antecipadamente o ensino, um processo de assimilação vem através de receber aquele ensino no coração. Ele começa a passar não só da mente, mas para nossas afeições, para as nossas práticas diárias. Ou seja, a ideia básica é de que não basta só ouvir ou de entender o raciocínio intelectualmente, mas
aquele ensino precisa tornar parte da vida, ele precisa ser assimilado no coração, né? O chamado para ouvir é um chamado para obedecer, é um chamado para os ouvidos, mas é um chamado para os pés também. E uma das primeiras lições que Salomão vai dar para o seu filho nesse livro tem a ver com algo muito prático. Entra no âmbito da vida emocional, entra no âmbito das ilusões do amor. E aí ele faz 3 alertas aqui básicos para o filho com relação à mulher imoral. Olha o que ele diz. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como a espada de 2 gumes. Cair numa relação imoral e numa relação infiel, Salomão está dizendo que é uma experiência agridoce. É um negócio que começa bom assim, mas depois amarga, tipo muda o sabor. E ele convida o filho a abrir os olhos, né? Porque essa faca corta para os 2 lados, né? Ela corta para o lado do prazer, mas ela corta para o lado da destruição também. Então ele fala, fica atento em relações infiéis, não vão ser boas para você. E aí, em conseguinte, ele vai dizer, né? Então a melhor saída é fugir. É o que ele fala na sequência. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Essa é exatamente a atitude que a gente vê de um sujeito na Bíblia, no livro de Gênesis, chamado José, conhecido como José do Egito. Né? Ele é seduzido por uma mulher de um outro indivíduo, que era, na verdade, o seu chefe, e a alternativa dele é fugir. Né? Na cabeça dele, melhor do que um prazer fugaz é ter uma vida tranquila durante a vida. Então ele foge, ele corre daquilo ali. E um terceiro alerta que Salomão dá de cara aqui para o seu filho é: a principal defesa contra a imoralidade e o adultério é a fidelidade à sua mulher. Aí ele vai dizer, seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Aqui ele está falando de uma relação com a memória. Mulher da tua mocidade. Né? Vocês partilham de um ontem comum, vocês partilham de um passado comum. Então, desconsiderá-la é se desconsiderar um compromisso passado, é se desconsiderar o seu próprio passado, é se desconsiderar e negar parte de quem você é ontem. Né? É um convite para que a sua alegria esteja com a sua esposa. Bom, depois de Salomão gastar um tempo dando esses alertas, dando esses avisos, ele vai dar uma lição prática. E aqui é muito engraçado, porque Salomão ele assume uma posição como se fosse uma espécie de testemunha. É como alguém estivesse numa janela olhando uma cena e ele começa a descrever essa cena para o filho. E essa cena é Salomão observando um homem tolo, que não atentou para advertências como essas. Então ele vê o caminho, tanto desse tolo, quanto ele vê o caminho também da sedutora. E é muito engraçado o jeito que ele descreve, engraçado assim, no sentido de curioso, né? Ele pega o caminho desse rapaz e pega também e descreve ali as estratégias dessa mulher. Olha como é que ele monta a cena. Ele diz assim: vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A descrição é de um camarada imaturo e desprovido de entendimento. Ele introduz assim esse personagem. Literalmente o texto vai dizer que é um sujeito desprovido de coração. Essa é a expressão no original. Ele perdeu a mente, ele não pensa, ele não tem coração. Ele está agindo sem reflexão. E não se engane que esse é um fenômeno que acontece com os mais jovens. Ele usa essa imagem para ilustrar a atitude. Mas tem muitos de cabeça branca aí que são tão ingênuos ou pior do que esse novo. O sujeito, ele parece agir acidentalmente. Ele vinha pela rua. Mas, na verdade, Salomão aponta que é premeditada a ação dele. Ele vem andando em direção à casa dela. E a escuridão aqui antecipa as trevas que vêm sobre ele. A partir dessa introdução do quadro, ele vai falar do movimento dessa sedutora. E olha só como ele a descreve.
Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Em contraste com esse jovem vulnerável, aparentemente despretensioso, a mulher parece muito decidida, né? Ela chega impetuosa, ela chega agressiva e continua. Ela diz, o texto diz sobre ela, aproximou-se dele e beijou. E de cara impudente lhe diz, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Em todo o relato, eu não vou passar ele inteiro aqui, mas você vai perceber, se você ler em casa, esses capítulos aí de Provérbios que a gente está passando, ela é a única que fala, ele não fala. Ela é que fala, ela é que toma iniciativa, ela é que convida, e ele não abre a boca, ele parece que ele está paralisado diante daquela presença sedutora, diante daquelas iniciativas. Então ela apresenta 3 razões para ele, nesse discurso, para ele aceitar esse convite, para viver esse relacionamento fortuito, essa experiência amorosa e fugaz. E a primeira razão que ela apresenta é religiosa. Olha o que ela diz. Na sequência exata do texto. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Ela cumpriu os deveres religiosos dela. Bonita, né? Parabéns. Ela usa uma linguagem cultica, vocês estão percebendo? Ela fez da iniquidade o seu devocional, ela fez da iniquidade a sua prática, o seu convite. Essa é uma das principais cegueiras, acreditar que Deus ele se alegra e nos abençoa enquanto a gente anda no pecado. Um exemplo nefasto desse tipo de falsa premissa, até perigosa, é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com essas gravações, por exemplo, no cinto dos soldados Wehrmacht, eu acho que é assim que pronuncia, né? Do exército nazista. Todos eles usavam essa fivela aí, escrito em alemão, Deus conosco. Todos eles. Ao pensar que Deus apoia as nossas causas espúrias, a gente pratica elas com mais zelo e com mais fanatismo. É uma tentativa de bloquear a mente, né? A gente rebaixa Deus ao nosso nível, no intuito da gente ganhar um status de divindade. Então a gente começa a tentar validar aquilo que a gente quer fazer. E normalmente, apesar dessas atitudes, aí eu peguei um exemplo extremo aí, do contexto nazista, mas outras, elas acabam, mesmo embora sendo atitudes humanas, acabam dando uma fama muito ruim para o próprio Deus, né? Ele acaba levando a fama daquilo que seres humanos estão fazendo em nome dele. Biblicamente, isso é fazer Deus à nossa imagem. Não é ser imagem de Deus, é fazer Deus à nossa imagem, é reduzir ele ao nosso nível. Isso é idolatria, é querer que a gente seja Deus, né? E é isso que a mulher usa. A primeira estratégia dela é essa, é tentar cauterizar a consciência, entrando no contexto religioso. Mas ela continua, ela diz assim, dando uma segunda razão, e essa razão é voltada para o prazer. Ela vai falar assim, já cobri de coxas a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés com cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Após ela superar essas barreiras religiosas, ela vai fazer um apelo agora aos sentidos. Essa é a estratégia da mulher. Ela começa a descrever o ambiente, a intensidade das atividades, ela bloqueia a consciência, depois ela vai tentar despertar o corpo, né? Os sentidos, os aromas, os olhares. E, por fim, a terceira razão dela é a razão da segurança. Ela diz assim, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. A ausência do marido é a ausência de risco, na fala dela.
Literalmente, ela vai dizer, o homem não está em casa. Esse é o termo mais próprio original, não aparece o nome marido, aparece o homem não está em casa. Isso mostra uma certa desconsideração pelo marido, né? O respeito dela pelo esposo já aponta o respeito que ela vai ter por esse indivíduo com quem ela está se relacionando agora, né? Esse jovem tolo. É só um homem, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Ironicamente, ela menciona a lua aqui. E a lua é um marco, normalmente, de festividades religiosas no contexto judaico. Lembram que ela começou com religião? Novamente tem um elemento ligado à religião aqui de novo, né? Misto de iniquidade com religiosidade. Para a sedutora infiel aqui, a religião é só um monte de rituais, um monte de tradições sem significado. Ela nunca menciona Deus no discurso, ela só menciona práticas religiosas. E isso revela um sintoma típico da nossa sociedade, típico, muitas vezes, até do contexto cristão, que é viver na sombra de práticas religiosas, viver na sombra de frequências à igreja, de atos de caridade, e manter uma vida de infidelidade, uma vida dupla, uma vida que não tem relacionamento com Deus, só tem religiosidade, né? Infelizmente, o zelo religioso ele pode conviver muito bem e muito de perto com a imoralidade. E é isso que Salomão está pintando aqui. Esse é o quadro. Bom, depois dela falar esse monte de coisa, Salomão descreve o fim da jornada. O começo da jornada dele em direção a ela, as estratégias dela, e agora ele vai mostrar o que acontece com esse jovem tolo. Diz assim, e ele num instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Em contraste com aquele início meio hesitante, dele andando na rua, caminhando, em direção à casa, vendo como é que é, agora ele corre em direção a ela. Ele corre em direção à sedutora. Ele acha que é um playboy esperto, mas não passa de um animal estúpido indo para o matadouro. Essa é a descrição de Salomão. Ele caiu na armadilha sem saber que isso vai custar a ele a própria vida. Ironicamente, o fim da jornada do tolo é o fim da vida dele. Essa é a descrição de Salomão. E ele diz isso em outra parte. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. A compensação do roubo, ela é possível. Vocês concordam? O sujeito rouba um bem material. Ele pode restituir, ou devolvendo aquilo que ele roubou, ou então pagando com juros, etc. Isso é possível de acontecer. Mas o adultério, a violação do outro, não é retornável. E é disso que Salomão trata aqui. Dinheiro nenhum pode compensar a perda de um marido traído, de uma mulher violentada, de um relacionamento abusivo. Quando alguém é tratado como objeto, não dá simplesmente para reciclar. Vamos voltar aqui, retornar. Não dá. A perda não tem preço. Dentro desse contexto, a perda não tem preço. E, paradoxalmente, a gente vive numa cultura que mais facilmente está disposta a punir o roubo e sorrir para o adultério. Você já reparou? Normalmente a gente trata o roubo, a invasão de propriedade, a lesão de bens materiais com muita severidade, com muita seriedade. Eu não estou dizendo que não tem que ser assim. Mas é curioso como é que, por outro lado, aquilo que não é retornável, que são os relacionamentos, quando eles são atacados, afligidos, quando eles são violados, a gente muitas vezes ri para isso. Digo a gente enquanto sociedade. É irônico.
Às vezes a gente até aplaude o adultério. A lição básica de Salomão aqui, de Machal, nesse ponto, é que o adultério, a violação do outro, custa a vida do adúltero. E pode afetar outras vidas também. O pecado leva à morte. Mas Salomão também fala e dá esperança para um caminho de vida. E é aqui que ele diz, é um dos pontos onde ele diz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Mandamento é luz e é vida. Ele termina uma linha assim e termina a outra. Termina uma linha com luz e outra linha com vida. Deus é comparado diversas vezes na Bíblia com luz e com vida, você já reparou? O próprio Cristo, ele faz afirmações a respeito dele mesmo dentro dessas esferas. Ele afirmou ser a luz do mundo. Ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus também é identificada como luz e vida. De fato, na criação, a vida começa com a criação da luz. E viu Deus que aquilo era bom. Salomão usa esses dois elementos básicos da vida, que estão relacionados diretamente com Deus, com Jesus Cristo e com a palavra, e ele atribui agora a lei, ao mandamento. Ele fala, isso é vida, a instrução. E é o discurso que ele faz fortemente na abertura do livro de Provérbios, a gente já viu um pouco sobre isso aqui. Então, hoje o convite da sabedoria, o convite de Machal, é vir para a luz da palavra e experimentar a vida, ao invés de andar pelos caminhos escuros da sedutora imoral, que vai trazer uma experiência de morte, não uma experiência de vida. E não pense aqui que essa imagem do adultério, usada por Salomão, ela se reduz à ideia da aplicação literal, ou seja, de um indivíduo tolo se envolvendo com uma mulher casada. Não. O princípio básico que Salomão está querendo mostrar aqui para o filho dele, a partir dessa ilustração, é com relação à infidelidade em geral. É com relação aos enganos, aos caminhos e ensinos falsos. Qual que é a qualidade das nossas relações? Esse é o objetivo central de Salomão enquanto ele está discursando aqui. Ele está querendo fazer a gente pensar se a gente é fiel para com o nosso cônjuge, para com a nossa namorada, o nosso namorado, mas também se a gente é fiel para com os nossos amigos. Ele está questionando se a gente é fiel para com nossos colegas de trabalho, para com o nosso chefe e para com os nossos funcionários. Se a gente é fiel para com os nossos filhos, se a gente é fiel para com os nossos princípios. Salomão está perguntando para a gente se a gente é fiel para com Deus, se a gente é fiel para com a gente mesmo. Vamos ouvir um último conselho do sábio. Ele vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando se trata das questões do coração, quando se trata do relacionamento uns com os outros, a gente não pode brincar com fogo, porque são exatamente corações que estão em voga, que estão em xeque, que estão em questão. Isso tem que ver com o nosso relacionamento com a esposa, o esposo quem tiver, namorado, namorada, noivo e noiva, mas também com as demais relações, com as relações paternais, com as relações de amizade, com as relações de trabalho, com as relações do vizinho, com as relações com o inimigo, com as relações em geral. Qual que é a qualidade das nossas relações, o quanto a gente protege o nosso coração e o quanto a gente protege o coração do outro. Todos querem relacionamentos saudáveis. Todos querem relacionamentos felizes, mas, infelizmente, nem todos constroem um relacionamento na luz. E por isso, infelizmente, nem todos vão experimentar relacionamentos de vida. Conclusão básica para o nosso encontro de hoje. Não seja ingênuo. Uma vida de enganos e de infidelidade em qualquer esfera gera morte. Portanto, escolha hoje ser fiel e verdadeiro. Todas as suas relações. Segunda conclusão básica. Ande na luz do mandamento e guarde seu coração, porque dele procede toda a vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade de ouvirmos esses conselhos, de lembrarmos da tua verdade, da tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor e a tua palavra
são luz e vida. E eu te peço que a tua luz ilumine a nossa existência para que possamos experimentar verdadeira vida em nossa existência e também na nossa relação com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente tem um encontro com a sabedoria divina. Espero te encontrar aqui. Valeu.